Olá, neste vídeo irei mostrar o funcionamento e como funciona a simulação no SOSIM, a simulação de tipos de processos, certo? E os tipos de processos que irei demonstrar aqui neste vídeo é esses seguintes cenários aqui. O cenário com o tipo de processo somente com CPU balde, tá? O segundo cenário seria somente com IO bound, ok? E o quarto e quinto cenário, não, o terceiro e quarto cenário seria misto. No caso aqui, no terceiro cenário seria quatro IO-bound, quatro processos IO-bound e dois processos CPU-bound, certo? E no último cenário, o contrário, dois IO-bound e quatro CPU-bound. Ok? Lembrando que para cada cenário irei usar o total de 6 processadores. Tá? Agora vamos dar início a criar os, os processos para vermos o primeiro cenário. Ok? Só puxar mais para cá. Primeiro vamos aqui em criar. Aqui predefinido já tem o tipo de processo CPU bound e só colocaremos aqui a quantidade de processos que queremos, ok? Vemos que quando eu coloco ali em criar, ele já dá início à simulação daqueles processos, ok? Aqui se eu vir em janelas e log, eu consigo ver o log em tempo real do que está acontecendo, ok? E aqui também eu venho parâmetro de sistemas e na aba processadores eu posso trocar a política de escalonamento, certo? A gente pode alternar entre escalonamento circular com prioridades estáticas e escalonamento circular com prioridades dinâmicas, ok? Irei aqui mudar, ó, vemos que ele continua o processo aqui de onde ele parou, tá? E vemos que o comportamento também aqui é diferente, ok? Alguns pontos a destacar nesse cenário é que nesse cenário os processos são intensivos em CPU, o que significa que eles executam cálculos e operações de processamento de dados intensivamente, ok? O processo CPU balde tende a consumir a maior parte do tempo de CPU disponível e eles também não realizam muitas operações de entrada e saída, no caso ES, como leitura e gravação de arquivos ou solicitação de rede, tá bom? E por último, um ponto importante também é que isso pode levar esse cenário aqui pode levar ao alto uso de CPU, tá? E potencialmente causar alguns atrasos em outros processamentos que estão em paralelo e que também necessita da CPU, ok? É, o SOSIM, o console SOSIM reiniciado, temos que ter em mente que a cada cenário que iremos testar, temos que reiniciá-lo. Vamos agora criar o cenário para IO bound, ok? Ah, Selecione o tipo de processo, o processo é semelhante, tá? E vamos criar. Assim que cria, já começa a fazer o processo, a simulação. E algumas coisas que podemos destacar nesse segundo cenário é porque, ao contrário do primeiro cenário, esse segundo cenário ele já não utiliza tanto a CPU para fazer cálculos. Neste caso, o processo já é mais voltado para o NES. A gente pode também mudar aqui da mesma forma para circular com a prioridade dinâmicas, certo? Isso eu vou explicar
no final do vídeo a diferença de propriedade dinâmica e escalonamento de propriedade estática, ok? Vemos que aqui o processo é diferente, como se distribui aqui, tá? E vamos para o cenário 3. Para o cenário 3, a criação vai ser um pouco diferente. Iremos aqui selecionar CPU bound e no cenário 3 a gente tem 2 CPU bound, ok? Selecionamos dois processos e criaremos aqui IO bound 4 processos. Pronto. Criado, já está sendo simulado aqui os 6 processos mistos, ok? Nesse cenário há uma maioria de processos em ES e uma minoria em processos em CPU, tá? Os processos em IO-bound gastam a maior parte do tempo realizando operações de entrada e saída. Já no CPU, gasta fazendo os cálculos intensivos, né? Como cálculos matemáticos complexos. Isso cria uma competição interna por recursos, pois o Ironbound deseja um acesso à CPU para concluir suas operações de ES, enquanto a CPU, os processos CPU bound, também competem por um tempo de CPU. Aí isso acaba tendo a competição pela CPU entre os dois tipos de processo. E nisso, quem faz o equilíbrio é o sistema operacional, decidindo os processos, quais os tipos de processos e os processos terão aquele tempo da CPU por um determinado momento. Já para esse último cenário, eu já criei aqui os processos. Veja que já está decorrendo. Nesse último cenário é bem interessante, porque a ênfase desse último cenário é na execução dos processos CPU bound, certo? E a competição por o recurso da CPU se concentra não nos dois tipos de processamento agora se concentra somente nos processos, tá? Nos processos do tipo CPU bound, ok? Os processos ion bound podem esperar menos tempo. Nesse cenário, eles esperam menos tempo em comparação com o cenário 3, tá? Pois há nele menos competição por recursos da CPU, tá bom? Da mesma forma do cenário 3, o sistema operacional tem que fazer a gerência de forma eficaz para que evite a perca de processos ion-bound. A perca com que eu digo é falta de recurso e eles têm que ser encerrados. Em resumo, o terceiro e o quarto cenário, a diferença só está na proporção do tipo de processo e na dinâmica de competição por recursos, né? Recursos principais estes da CPU. Em relação à mudança de prioridade, eu vou mencionar por cada tipo de prioridade, tá? E cada cenário. Quando mudamos para prioridade estática, no primeiro cenário, pode garantir que os processos críticos tenham prioridade máxima na CPU, certo? Evitando atrasos em cálculos intensivos, tá bom? No segundo cenário, tem menos impacto, pois os processos geralmente aguardam operações de ES e a prioridade estática não afeta tanto no tempo de CPU. No terceiro e quarto cenário, são bem semelhantes à questão da mudança de prioridade estática, tá? E ambos vai influenciar em quais processos CPU bound, na verdade em quais não, em quais processos, né? Quais os processos CPU bound tem prioridade máxima, ok?
isso afetando o tempo de CPU que ele recebe em relação aos processos IONBOUND, ok? Já no tópico de mudança para prioridade dinâmica, no primeiro cenário, pode garantir que os processos CPU bound que estavam esperando há muito tempo, ok? Aqueles processos que estão há muito tempo esperando, têm acesso à CPU, melhorando a equalização na execução, tá? Para que todos tenham, quando a prioridade é dinâmica, o, o SO, o sistema operacional, tende a equilibrar, tá, o tempo de uso da CPU. Isso no primeiro cenário, ok? No Ironbound, que seria o segundo cenário, quando a gente coloca para prioridade dinâmica, ele evita que os processos Ironbound fiquem bloqueados indefinidamente, tá? Pois suas propriedades podem ser aumentadas, acelerando o acesso à CPU, tá bom? No caso, impede que alguns processos fiquem de canto, tá? E isso faz que o SO dê mais acesso à CPU, tá? E no mesmo caso do quando é estática, no cenário 3 e 4, quando a prioridade está dinâmica, ajuda a balancear a competição por recursos entre IO-bound e CPU-bound, melhorando o equilíbrio na alocação de CPU. Como já foi mencionado, quando tem o processo dinâmico, ele tenta sempre equilibrar melhor o mesmo tempo de CPU para todos os, os processos, tá? Uma pequena diferença no quarto processo, que no quarto processo tem mais o uso de processos, aliás, desculpa, no quarto cenário tem mais o uso de processos CPU bound, tá? Que no caso são quatro processos CPU bound. A prioridade dinâmica, ele faz a mesma coisa do cenário 3, que é equilibrar a execução dos dois tipos de processos, né? Só que ele evita que os processos de tipo ironbound fiquem bloqueados por muito tempo, tá? É, garantindo assim a alocação mais justa de recursos. E voltar a dizer, é, a, o tipo de prioridade dinâmica sempre vai tentar equilibrar o tempo, tá, de uso de CPU para todos os processos. Neste vídeo, né, abordei e explorei, né, alguns tipos e facetas de escalonamento de processo, né, em diferentes cenários, como foi mostrado, né. Mas antes de finalizar o vídeo, ainda tenho dois pontos, tá, para falar. Como você pode ter visto, que na minha simulação eu notei que alguns processos estavam em estado de pronto, tá? Aguardando sua vez de execução, mas nenhum processo estava em execução. Essa situação intrigante pode ser atribuída a uma série de fatores, incluindo eventos de bloqueio, políticas de escalonamento, limitações de recurso, a competição por recurso da CPU pode levar a esses atrasos e a essas esperas de processo no estado de pronto, tá bom? Outro ponto que eu observei foi a mudança na fatia do tempo, tá? É, eu explorei com as alterações na configuração, na fatia de tempo, que afeta o escalonamento de processos, tá? É, quando eu ajustei o valor de fatia de tempo,
eu pude observar algumas mudanças significativas na alocação de recursos e no comportamento dos processos, né? É, essa ferramenta foi fundamental para otimizar o desempenho do SO, permitindo que ele equilibrasse a eficiência e também se igualasse no tratamento dos processos, né? Mas concluo aqui meu vídeo, tá? Com, com a visão mais aprofundada de fornecer uma visão para mim mais aprofundada de como as diferentes políticas de escalonamento, as mudanças de prioridade e a configuração da fatia do tempo podem afetar o desempenho do sistema operacional em cenários diversos, tá? Para mim, ficou claro que a escolha de políticas e configurações adequadas é fundamental para garantir uma execução eficiente e justa dos processos, tá? Encerro aqui meu vídeo, agradecendo ao senhor professor por ter dado essa oportunidade para explicar ao senhor por esse vídeo, ok? Obrigado e até mais.